A segunda temporada de The Last of Us estreia esse domingo, dia 13 de abril, e eu tô muito empolgado pra começar essa série. Quem assistiu a primeira temporada sabe que a série foi boa, mas faltou muitos detalhes. Ficaram faltando muitas partes do jogo, partes que foram cortadas e ficaram de fora. Então nós esperamos que nessa segunda temporada seja feito o mais fiel possível. Então, se você também tá empolgado pra essa segunda temporada, vem comigo e vamos debater quais pontos não podem faltar nessa segunda temporada. E aí galera, tudo tranquilo? Eu sou o Adriel Passos e sejam muito bem-vindos ao Central Cult Pop, seu novo canal de entretenimento da cultura pop. Pessoal, e antes de começar o vídeo, eu quero pedir encarecidamente para você se inscrever no canal, assina o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo, curte e compartilha. Nós estamos começando agora, então precisamos muito da ajuda de vocês para fazer esse canal crescer. Atualmente estamos com 10 inscritos, então vamos bater a meta e chegar a 20. Galera, o primeiro ponto que eu quero tocar aqui é sobre escolhas e consequências, decisões e consequências. Porque, como vocês sabem, o jogo não se trata de um jogo de vingança, né? Muitos podem pensar que é um jogo de vingança, mas não, é um jogo de escolhas e consequências. Então, o Joel tem as suas escolhas que levam as suas consequências até chegar na sua morte. A Ellie vai ter as suas escolhas que vai levar até ela perder tudo. E a Abby também vai ter as suas escolhas, vai levar até ela perder tudo. Então eu espero que na série isso seja tão bem abordado como foi no jogo, isso não pode faltar. A forma como cada decisão dos protagonistas, tanto da Ellie como da Abby, e muito provavelmente na série o Joel vai ter mais tempo de tela, talvez conte ali um pouco do passado dele, pra ter essa dualidade, mostrar os dois lados, tanto da Abby como da Ellie, talvez vai mostrar um pouco mais do Joel. Cara, e principalmente com a Ellie, isso não pode faltar, mostrar o como ela ficou fissurada na vingança, em como ela não tinha outro foco, em como a vida dela estava sendo baseada na vingança. No jogo isso é muito bem retratado. Joguei recentemente agora para poder fazer esse vídeo e cara, as camadas que tem são muito fortes, são muito pesadas. O que deixa um gosto mais amargo na Ellie é saber que ela estava brigando com o Joel. Ela ainda teve ali um momento mais de reconciliação com ele, mas não o suficiente para ela se sentir bem consigo mesma. Então, deixando bem claro, a questão das escolhas e decisões tem que estar muito bem claro dentro da série, assim como foi no jogo. Galera, outra coisa que não pode faltar para a segunda temporada de The Last of Us são os easter eggs, as histórias escondidas, né, dentro do jogo. E uma dessas histórias é a história do arqueiro Boris. Nessa história, para não deixar muito spoiler, mas a Ellie, na sua campanha principal, a gente encontra cartas que são deixadas por esse arqueiro, onde ele foi traído pela comunidade, traído pelos lobos, acabou sofrendo uma retaliação, sofreu muito, a história dele é bem pesada, onde eles eram subjugados, né, pelos federais, pela Fedra, e então os lobos, a WLF, consegue acabar com a Fedra e começa a tomar de conta, dizer assim, do local, da comunidade do Boris. E nisso essa comunidade ajudou também os lobos. Mas aí eles percebem que os lobos são iguais, os federais, se não até pior. Nisso tudo, o pobre do Boris tem uma perda muito grande na família, é traído pela comunidade. Mas aí ele consegue a vingança de um jeito ali bem legal, mas no final, felizmente, não dá muito certo pra ele. Mas é uma história muito boa, muito marcante, chocante e até emocionante. Então, se a HBO for esperta, ela pode colocar isso como spin-offs da série, né? Criar até uma série paralela ou outra série dentro dessas histórias do jogo, ou fazer pelo menos um episódio ali diferenciado, né? Como fizeram do Bill e do Frank, porque é uma história que não precisava, mas fizeram, então por que não, né? Outra coisa que eles poderiam abordar de uma forma até melhor, deixar bem claro a origem, a gente encontra um pouco através de cartas também, através de relatos da WLF e dos Serafitas, mas seria bem interessante deixar mais a par, colocar de uma forma bem mais contada a história, porque dentro do jogo tem várias facções, tem os lobos, os cascavéis e outras ali, que no jogo talvez não são bem abordados, assim, e agora seria a oportunidade perfeita para abordar. E aí o exemplo, justamente os Serafitas. Eles têm uma história ali bem complexa, né, junto com a profeta deles, a profetisa, que é quem funda a seita. Ela acha que foi um castigo para a humanidade, então eles começam a só usar arco e flecha, a usar casaco, ou seja, tudo produzido por eles mesmos. E até dentro da comunidade dos Serafitas é onde a gente encontra o Levi, que são meio que adotados pela Abby. Tem a história também dos Cascavéis, que se não for a pior, é no mínimo uma das piores seitas que tem, né? Onde eles escravizam literalmente infectados e pessoas, e até onde a Abby é encontrada depois. Então seria muito importante colocar essas histórias dentro da série, né? Até porque o jogo é diferente da série. No jogo a gente tá jogando, literalmente tá vivendo aquele personagem. Na série não, a gente tá assistindo, então é diferente a gente colocar essas histórias para se envolver um pouco mais com os personagens. Até porque na primeira temporada foi usado dessa forma, com a Marlene, com a mãe da Abby. No jogo não tinha sido abordado, mas foi, do Bill e do
do Frank. E outra coisa principal, que é a falta de infectados dentro da série. Logicamente que a série tem muitas camadas além de infectados, além dos zumbis, mas eu senti que na primeira temporada ficou faltando um pouco desse gore, dessa violência e dos zumbis. Foram poucos que apareceram ali, os instaladores, o Baiacu, e pronto, praticamente depois daí não apareceu mais. Então eu espero que nessa temporada seja bem melhor adaptada essa questão dos zumbis, dos infectados aparecerem. Até porque na campanha com a Abby tem uma parte que é muito importante, que principalmente não pode faltar, que é a do Rei Rato. Quem jogou sabe como aquela cena é tensa, sabe como aquela parte é difícil, e não pode faltar aquilo lá. Até porque o Rei Rato tem uma história também por trás, e é algo assim bem macabro. Então isso daí, essa questão de ter os infectados, contar um pouco dessas situações dentro do jogo é muito importante. Galera, agora algo que precisa ficar muito bem feito dentro da série é a dinâmica entre a Ellie e a Abby. Essa dualidade, mostrar os dois lados. Quando você joga o primeiro jogo, você tá como o Joel, então você participa, você vive com ele, aquela sensação de proteger a Ellie. Quando você começa jogando o segundo jogo, você tá junto com a Ellie, e aí você vê toda aquela situação, né, da Abby matando o Joel daquela forma ainda, você sente uma raiva, um desgosto por ela, que você não quer nem chegar perto dela. Tudo que você quer é chegar a algum momento de estraçalhar ela também. Então, pelo menos comigo, no jogo, em nenhum momento eu consegui ter empatia pela Abby. Então eu gostaria muito de ver como a série vai abordar essa forma de mostrar todos os lados, entre o lado da Ellie e o lado da Abby. E logicamente a gente entende o porquê que a Abby procurou fazer aquilo, né? Porque até como a gente estava falando, o jogo não é sobre vingança, mas sim sobre escolha e consequências. Então a Abby colhe as consequências dela. Mas eu espero que dentro da série possa fazer com que o público consiga enxergar os dois lados. Logicamente que no final a gente vai acabar torcendo pra alguém. Galera, então é o seguinte, eu tô muito empolgado para essa segunda temporada de The Last of Us. Eu espero muito que esses pontos sejam abordados. Tem muitos outros pontos que eu gostaria que tivesse dentro da série, mas aí não adianta falar tudo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas se pelo menos esses pontos forem abordados, já vou ficar muito feliz. Principalmente as histórias escondidas, né? Os easter eggs dentro do jogo. Mas e aí, galera, você tá empolgado? O que você tá esperando dessa segunda temporada? Gostaria que tivesse algo mais dentro da série que tá no jogo? Gostaria que tirasse algo que tá no jogo pra não colocar na série? Deixa aí nos comentários, curte, compartilhe para nos ajudar bastante. A gente tá começando agora, iniciando aqui no YouTube. A gente tá com 10 inscritos, então nos ajude a chegar nos 20, hein? Essa é a nossa meta. Então é isso aí, pessoal. Valeu!